Vamos lá, pessoal. Terceira e última etapa sobre o tema insônia. Como eu falei, a queixa que eu mais recebo no consultório, onde a gente tem que buscar de onde ela vem, qual a etiologia dela. Então você que está começando aqui pela terceira aula, volta lá rapidinho na primeira e na segunda, porque na primeira a gente falou das definições, na segunda a gente falou dos fatores de risco, de algumas peculiaridades, da relação com os transtornos da psiquiatria, e agora nós vamos para o tratamento, para a solução, né? Vamos lá. Muitas vezes na vida, pessoal, nós vamos ter que escolher a opção de menor sofrimento. A melhor opção era não ter insônia. Era o outro que não queria ter câncer, o outro que queria ter diabetes. Paciência do jogo, doença é doença. Então, primeira coisa sobre tratamento, tá? Para começar, é menos pior tomar um remédio para insônia do que ter preconceito, não querer tomar remédio por um monte de folclore, que nós vamos dissecar também aqui daqui a pouco, tomar um remédio para dormir, fazendo com acompanhamento médico. Vocês já viram aqui na primeira e segunda aula o tanto de variável que tem. Então vou repetir. É menos pior tomar um remédio para dormir do que continuar com insônia. Porque além de no outro dia acordar cansado, irritado, concentração, com chance de queda de rendimento, aumenta a chance de hipertensão, de infarto, de AVC, de diabetes. Então, muitas vezes na vida tem que escolher a opção de menor sofrimento. Boa notícia! A maioria das insônias são tratadas com terapia cognitivo-comportamental e mudanças chamadas de medidas higiênicas do sono em mau comportamento que possa estar sendo o causador ou contribuidor dessa insônia. Como assim? Por exemplo, falamos aqui na segunda aula que a luz direto da retina do olho, né, do celular, por exemplo, diminui a produção da melatonina, que é neurohormônio relacionado ao sono. Então a medida simples é o quê? 1 e meia antes de dormir, tira o celular, tira a televisão, bota lá uma luz indireta para ler um livro numa luz baixa, para que você não tenha essa hiperestimulação. Outros exemplos. Chega à noite, eu tomo muito líquido, dá uma sede danada. E aí, distende a bexiga, dorme, a bexiga tem um estímulo que ela faz você acordar, que ela está cheia para você esvaziar, para você ir ao banheiro. Só que às vezes fica difícil de voltar a dormir. Então, quando vai chegando umas 2 horas antes de dormir, se a boca está seca, bochecha, cospe, mas não fica ingerindo uma quantidade alta. O que mais, Toreca? Vê o que você tem usado à noite. Tem tomado Coca-Cola, tem tomado café, tem tomado chá preto. Ou seja, substâncias que são estimulantes. Tem que evitar. O que mais, Toreca? Temos que usar a cama exclusivamente para dormir. Ficar tirando cochilo durante o dia também aumenta a sua chance de ter insônia à noite. Outro dado importante, ter a hora para você começar essa higiene do sono, né? Fazer seu ritual, quem tem fé, rezar, tomar seu banho, para você já ir 30, 40 minutos antes, baixando, né, a agitação, para que você consiga ter o horário para iniciar o sono e ter o horário para acordar. É muito importante o ciclo circadiano do sono, entre aspas, saber a hora média que você costuma dormir, a hora que você costuma acordar, para isso não ficar cada dia sendo de uma maneira diferente. O que mais? Muitos estudos mostram que a atividade física excessiva, ela tende a agitar. Mas tem algumas pessoas que quando faz atividade física dá sono e fica cansado. Até tem, mas pegando na maioria, o ideal é você fazer atividade física de manhã, se for possível. Tem mais algumas, a gente vai fazer uma cartilha sobre insônia e ali eu vou colocar todas para vocês, mas aqui são algumas muito claras e objetivas. Lógico que você não pode mudar rapidamente todos de uma vez, você vai fazendo isso aos poucos. E a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro para tratar a insônia crônica. O que ela vai te ajudar com crenças relacionadas à questão do sono. Por exemplo, eu já fico com medo de não conseguir dormir. E esse medo de não conseguir dormir já aumenta a minha ansiedade e atrapalha o sono. E aí vira um ciclo vicioso. Então a terapia cognitivo-comportamental ela tem técnicas cognitivas e comportamentais para te ajudar, por exemplo, nessa crença disfuncional. Então vou repetir. A maioria das insônias não precisa de medicamento. Medidas higiênicas do sono e terapia cognitivo-comportamental. Porém, como todas as patologias possíveis, existem quadros leves, moderados e graves. Igual a hipertensão, leve, moderado e grave. Então, se foi tentado as medidas comportamentais higiênicas do sono, foi tentado a terapia cognitivo-comportamental, e você continua preenchendo o critério da insônia que está lá na aula número 1,
Entende-se que, lembra? É menos pior usar um medicamento do que se manter na insônia. E aí o médico vai poder fazer toda aquela investigação para ver de onde está vindo possivelmente essa insônia. Será que é por efeito colateral de um remédio que você não sabia? Será que é pelo hipertiroidismo, que é o excesso de produção de hormônio tireoide, que ele vai lá e pedir o exame? Então essa hora é responsabilidade do especialista, do médico, tentar buscar qual etiologia provável é a sua. Em alguns casos, a gente precisa, inclusive, fazer exames de polissonografia. Por exemplo, quando eu estou suspeitando de uma apneia do sono, quando eu estou suspeitando, por exemplo, de uma parassonia, né, um sonambulismo, de acordar e ficar com uma consciência parcial. Quando, por exemplo, eu estou suspeitando de relações disfuncionais do sono, como, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas, que a pessoa deita e começa uma inquietude, uma queimação, uma agitação nas pernas, que piora quando ele está parado e que melhora quando ele dorme. Narcolepsia, onde você tem, às vezes, aquela pessoa que dorme excessivamente durante o dia, tem a cataplexia, que você, às vezes, perde o tônus, que associado à polissonografia você consegue identificar. Então, ou seja, aí começa a ser uma coisa muito especializada. Isso é a minoria. A maioria é essa aqui que a gente está dizendo. Buscar se é insônia primária, secundária, uso de remédio, se está ligado, como eu falei, em 50% a um transtorno da psiquiatria, a um quadro depressivo, a um transtorno de ansiedade, que aí você tem que tratar o transtorno de ansiedade, porque, por exemplo, a insônia faz parte dela. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque tem diversas variáveis, pessoal, na escolha de qual conduta medicamentosa a gente vai fazer. Por isso que não é simples assim, estou com insônia, vou tomar o remédio da minha amiga. Mas e os medicamentos que dão dependência? Tem que ter medo mesmo. Só que se você botar na internet, a maioria dos remédios da psiquiatria não são prescritos por psiquiatra. Lá é o contrário, lá a gente trata quem ficou dependente. Só que é uma fama que cai pra gente, né? Cuidado que esse remédio de psiquiatria deixa dependente, deixa, mas a maioria não é feito pela gente. Lá a gente tem obrigação, inclusive, de corrigir esses erros, principalmente da automedicação. Então, medicamentos usados para insônia, eles têm um prazo, você tem que saber qual é a etiologia e tem que ter medo mesmo de ter dependência de algum deles. Um exemplo, sem citar nome. Se é uma insônia secundária, por exemplo, a um transtorno depressivo maior. Lembra, um dos sintomas pode ser insônia. O antidepressivo, que seria o remédio que trataria um quadro depressivo, ele é prescrito na mesma receita que eu passo antibiótico. Então, pela Anvisa, não pode causar dependência. Mas a maioria dos antidepressivos começam a fazer efeito, em média, 10 a 14 dias depois. Pode ser que eu tente pegar um medicamento antidepressivo que tenha como efeito colateral sonolência e consiga ajudar no sintoma insônia que vem do quadro depressivo. Mas às vezes não é possível. Às vezes ele não reage a isso, ou o que dá sono dá outro efeito colateral que ele não é compatível. Então a literatura, caso tenha indicação e o paciente não tenha contraindicação, por exemplo, ela permite usar hipnóticos, medicamentos para tratar exclusivamente, momentaneamente, aquela insônia. Para dar tempo do antidepressivo começar a tratar o transtorno de humor, o transtorno de ansiedade, para quando os sintomas irem melhorando, eu vou lá e tiro o remédio que a gente tinha colocado o hipnótico para dormir. E aí, teoricamente, ele não tem potencial de dependência. Pensa assim, o antidepressivo nessa insônia secundária é como se fosse um antibiótico da infecção de garganta. Vamos supor, sou um otorrino, dor, febre, infecção de garganta. Quem quer matar a bactéria, pessoal? O antibiótico. Só que o antibiótico só começa a agir 48 horas depois, em média. Nós não vamos deixar a pessoa com dor e febre, não vamos fazer. Colocar um analgésico, um anti-inflamatório para melhorar na hora a dor e a febre, até o antibiótico começar a agir. Pensa que os benzodiazepínicos, os hipnóticos, eles são como se fosse a novalgina da infecção de garganta, o analgésico. Ou seja, eles não tratam a causa, eles só enxugam o gelo. Por isso, se eles forem feitos sozinhos, tem potencial de dependência. Porque se a insônia for secundária a um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, eu tenho que usar o antidepressivo aqui. Só que, como foi usado porque a amiga falou, porque eu achei que para mim ia dar certo, você acaba usando o remédio inadequado. Ou que poderia estar certo se fosse feito por um período curto. Que período curto? Até que o antidepressivo começar a agir. Como no exemplo que eu falei, assim que o antibiótico começar a agir, se ele tiver em dose e tempo adequado, não vou ter mais febre, não vou ter mais dor, não preciso mais do analgésico. É a mesma relação aqui.
O problema, como eu falei, vou repetir várias vezes isso para isso aí ficar muito claro, tem potencial de dependência? Tem. Porém, a maioria, infelizmente, não é feito com o médico, não é feito da forma adequada. Por isso, o meu pedido, num tema muito importante, que infelizmente cada vez vem aumentando, mas cabe a nós trazer essas informações adequadas para poder ajudar todos vocês. Tá bom? Até a próxima!